Agora, irmãos, todos os que quiserem acompanhar a leitura bíblica, em São Mateus 21, São Mateus 21 e 22. São Mateus 21 e 22. Diz-nos assim: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Agora todos aqueles irmãos que puderem se ajoelharem, que o façam. Aqueles que não puderem, podem ficar de pé ou sentados, conforme possam. Eu, infelizmente, não vou poder ajoelhar, mas eu estou orando aqui em favor dos meus irmãos. Meu querido Deus e Pai que nos altos céus habitas, aqui estamos nós na Tua santa e divina presença no Teu santo dia de sábado. Quero-vos agradecer, quero-vos louvar e bendizer o vosso santo e divino nome, por todas as bênçãos derramadas aqui na Tua Igreja, Senhor. Que o Senhor nosso Deus e nosso Pai seja connosco neste dia, que tudo seja feito para a honra e louvor do Teu santo e divino nome, e que o Senhor Jesus seja louvado em todos os estilos da nossa vida, aonde quer que nós vamos e estejamos, possamos louvar ao Senhor. Agora, Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por todos os pedidos e quero-vos implorar, Senhor, os agradecimentos que o Senhor fez em favor dos doentes, Senhor. Principalmente, Senhor, quero agradecer também pela minha irmã Emília, que já graças a Deus está em casa, pela Dulce e pelo Senhor, o irmão João, e por outros irmãos, o irmão também, agora não me recordo o nome dele, que o Senhor sabe quem é, Senhor. Que o Senhor seja com ele também, porque estavam doentes e estão doentes ainda, que o Senhor seja com eles e com todos os outros pedidos que estão no coração das pessoas e os que estão dentro das caixas e em todos os lugares, Senhor Jesus, que é pedido em Teu nome, Senhor. Eu vos imploro, Senhor, que seja com todos, tenha misericórdia de todos e os abençoe, e os proteja e os guarde. Dá-nos, Senhor, um resto de um dia feliz e que seja tudo feito para a honra e louvor do Teu nome. Pois te pedimos em nome do doce nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém. Amém. Faz muito tempo que eu não canto, desde o Brasil até aqui. Espero que vocês possam orar por mim. Aqueles que quiserem acompanhar o hino 62 do nosso United Adventista. E se faltar a voz, por favor, me ajude. Eu estou meio embargado da voz. Lá no monte além, exato de cruz, onde alguém está em aflição, é o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação.
Obrigado pela linda canção. É um prazer estar de volta. Amém. Vejo muitos rostos novos, mas os que eu conheço já de alguns anos mantém-se o mesmo. Parece que só eu envelheci e o resto ficou congelado no tempo. Prazer, prazer, que alegria estar de volta aqui nesta igreja, né? Parabéns pro Beijo. Rapaz, esse menino vai ser pregador na igreja. Que memória interessante. Eu não sei se estava lendo ou se estava recitando, né? Os dois, uau. Tá bom. Já percebi aqui que os casais solteiros no meu tempo, que casaram, constituíram família, já vai a 2, 3 filhos cada um, não é? Tudo muito bem fabricado, pode continuar, viu? Muito, muito, muito bonito, muito bem. Ok, amigos, vamos aproveitar aqui o tempo e estarmos juntos aqui, repetindo a palavra de Deus, mas antes, apenas partilhar uma boa notícia. Se não todos, a maioria sabe que a Sandra, minha esposa, é uma filha adotiva. Nós já partilhamos isso com muitos de vocês. E de uns tempos para cá, já de vários anos, Sandra sempre tinha interesse em conhecer a sua família biológica. E parece que a Carol aqui transmitiu para vocês a notícia de que ela conseguiu encontrar a sua família biológica. Isso tem 3 meses, mais ou menos, né? Uma coisa de Deus, uma surpresa, não esperávamos. A Sandra tinha desistido, inclusive, mas por insistência da minha filha, uns 2, 3 meses atrás, decidiu-se fazer mais uma tentativa e acertou de primeira. Graças à tecnologia que evolui e vai aproximando cada vez mais as pessoas, o que não seria possível alguns anos atrás. E quando a Sandra falava sobre a sua família, ela pensava assim: bom, eu devo ter irmãos e irmãs. Com certeza que não teria mais mãe nem pai, mas qual não foi a surpresa quando ela descobriu que a mãe ainda é viva, 92, 91 anos mais ou menos, né? Dona Juju, eu que tinha uma sogra, agora tenho 2, imagina só a dificuldade, né? A sorte que me caiu, né? E qual não foi a surpresa quando a Sandra descobriu que uma de suas irmãs vivia aqui no Canadá, lá para os lados de Vancouver. E aí então fizemos alguns arranjos e esta é uma das razões por que nos encontramos aqui. Ela veio se encontrar com a irmã pela primeira vez. E ontem no aeroporto elas estiveram juntas e vão passar alguns dias juntos aqui. São poucos os dias para poder repor 50 anos de separação, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Eu queria que as duas viessem aqui à frente só para vocês verem que não precisa fazer teste de DNA.
A minha cunhada Vilma, aqui ó, aqui. E a Sandra, né? Deus é maravilhoso. Amém. Interessante é o seguinte, que a família da Sandra, a família biológica, é uma família que é muito pobre, eu quase que diria miserável. Viveram embaixo de ponte, tiveram uma vida dura, difícil. Vilma teve uma vida muito difícil, traumática. Ela foi a mãe da Sandra biológica. Ela deu 3 filhos para adoção, porque não tinha condições de criar família. Teve 7 no total. Uma continua desaparecida. Uma já faleceu, uma irmã, um irmão já falecido também. O pai falecido, nascido em Milão. Portanto, Sandra, descendente de italianos. Eu não sei se já partilhei isso com vocês, a minha descendência portuguesa, o lado português, foi extraditada para o Brasil de Portugal no tempo da colônia por serem marginais e assassinos. Graças a Deus o evangelho alcançou minha família na época do meu bisavô, que era um assassino de aluguel. Mas a Sandra tem sangue nobre, tem nobreza na família lá. Não vai à Itália, entretanto perderam seus registros, né? Entretanto, é o seguinte, a Vilma era uma filha que também havia sido dada por adoção e estava perdida. E foi encontrada ao que, Vilma, uns 2009 ela foi encontrada pela família. Interessante que a Sandra procurava e a família também procurava, porque a Sandra, o nome que a mãe biológica deu para ela era de Marta Lazzarini. E procuravam pelo nome de Marta Lazzarini, então nunca encontraram. E como a Sandra sabia que ela chamava Marta Lazzarini e a mãe biológica chamava Judite, então foi por aí que conseguiu depois localizar a família. Portanto, a Vilma foi encontrada, a Sandra foi encontrada agora, recentemente, faltando só mais uma para ser encontrada. Vai encontrar, se Deus quiser. Amém. E em julho, a Sandra vai para o Brasil para reencontrar a mãe e a outra irmã e mais um irmão que ainda estão vivos. Ela vai então passar um tempinho lá com a família. Deus seja louvado. Amém. Bem-vindo. Ela é mais simpática que eu. São coisas de Deus, não é? A Sandra, ela ia aos médicos e os médicos perguntavam: na família tem alguém com isso? E ela então sentia assim: eu não conheço a minha família, né? Passei por isso. Passou por isso, eu sei que sim. E havia sim uma parte da Sandra sem identidade, né? Às vezes ela ficava triste. Eu dizia assim dizia para ela: Sandra, você pode não ter passado, mas você tem presente e futuro através dos netos, né? E ela se conformava, mas aquela coisa, aquela curiosidade, quem eu sou, né? Da onde eu vim. Então agora, graças a Deus, Sandra ficou completa, Vilma ficou completa, a família completou outra vez, né? E a Juju está viva, 91, 92 anos, lúcida até. Graças a Deus. Amigos, eu quero convidar vocês a orarem mais uma vez, assim como estamos. A mensagem, Senhor, vai ser agora partilhada. E é necessário a atuação do Seu Espírito Santo para ajudar quem vai falar e quem vai ouvir, para que nós saímos daqui fortalecidos na nossa fé. Ajuda-nos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O texto que foi lido, de Mateus 21, 22, todos vocês conhecem. Vamos acompanhar? Não precisa, eu acho que vocês sabem de cor. Pedirdes. Não conhece o resto, não? Em meu nome, crendo, recebereis. Eu sempre tive um problema com esse texto, porque eu já orei por muitas coisas
com fé e em nome de Jesus. E não recebi. Só que a Bíblia a gente estuda, como diz Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, e nós temos que entender o que ela quer dizer com a oração. Porque às vezes ficamos desanimados quando com muita fé pedimos algo a Deus, e a razão é esta, porque muitas vezes queremos usar Deus como a lâmpada do Aladim. Entendem? E a Bíblia, quando nos ensina sobre a oração, ela quer dizer outra coisa. Então eu vou partilhar com vocês esse assunto porque ele mexe muito comigo. Quando as pessoas dizem que a sua oração não passa do teto, o que na verdade elas querem dizer? Não é respondida. O que elas querem dizer com isso? Que as pessoas oram e não acontece nada. A angústia e a preocupação continuam. O problema não vai embora. E agora? Hoje eu quero levantar a possibilidade de que provavelmente não sabemos orar como convém. E para provar esse ponto, na palavra de Deus, eu convido você a vir no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3. Aqui na minha versão dirá assim, Tiago 4:3. Pedi, e o que diz aí em seguida? Não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres ou deleites. Um filho pede muitas coisas aos seus pais, sim ou não? Sim. O pai dá tudo o que ele quer? Porque se desse, ele morria na infância. Isso não é crítica a ninguém. Na verdade, os discípulos reconheceram isso quando eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Isso não queria dizer que eles não sabiam recitar orações. Esse pedido veio pelo fato de que eles oravam e nada acontecia. Jesus, por sua vez, orava e o mundo parava. Então, vendo a sinceridade de seu pedido, Jesus resolveu ensiná-los a orar. Por que as nossas orações, na sua maioria, ou na maioria das vezes, não são respondidas? A resposta talvez seria um pouco óbvia pelo aquilo que eu já falei para vocês, mas eu quero adiantar para vocês, da forma que nós vamos refletir nisso daí, vai tocar em áreas sensíveis que talvez você gostaria de não mexer. Querem que eu continue? Sim. Tem certeza? Sim, sim. Mateus 6. Ali Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E no verso 9, o texto começa dizendo assim: então vós orareis assim. Certo? Jesus está dizendo para nós que é para nós orarmos exatamente de uma determinada forma. É como se Jesus estivesse dando uma fórmula, um jeito certo de orar. Não é do meu jeito, que é carregado de preconceitos e egoísmo, como Tiago nos ensinou quando ele disse que nós não sabemos orar como convém. Então Jesus disse que nós devemos orar desse jeito aqui. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13.
perguntar uma coisa. Quantos aqui sabem a oração do Pai Nosso? Levanta a mão. Quantos não sabem? Levanta a mão. Quem tem vergonha de levantar a mão? Então, vamos junto comigo, ok? Não precisamos lá 6, 9 a 13. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantas vezes nós já fizemos esta oração na vida como cristãos? Incontáveis de vezes. Esse é o grande problema. A gente nunca para refletir. Sabe aquele texto que Jesus disse que meu povo perece por falta de conhecimento? Não é porque nós não tenhamos, é porque nós não pensamos. E eu quero levar você a refletir nisto hoje comigo. A oração começa dizendo o quê? Pai Nosso. O Pai não é só seu. O Pai é de todos. Você não pode achar que o Pai vai lhe atender com exclusividade às suas petições, porque o Pai também é meu. O Pai não é só seu. Por exemplo, imagina naquela situação que aquele crente aplicou para um emprego que tem outros 25 candidatos que também querem a mesma vaga. Palavras. O crente pede para que Deus lhe abra aquela porta. E é como se dissesse: Pai, que os outros 25 não sejam provados, porque realmente eu preciso desse trabalho. Que os outros 25 fiquem frustrados por perder a chance, mas eu não. Que 25 pais de família percam a oportunidade de dar um sustento melhor para suas famílias, porque o Pai é meu. O Pai não é seu, o Pai é nosso. Perceberam isso aqui? Será que aqueles outros 25, se forem crentes também, não estariam fazendo a mesma oração? Ou então é como aquela situação do lugar que se faz tempo que não chove e a seca está trazendo dificuldade de abastecimento de água. E os irmãos oram para não atrapalhar o pequeno. Oração que eu já fiz. Quando nós pedimos alguma coisa que precisamos ser selecionados, automaticamente nós estamos pedindo que Deus não selecione a outros. Que eu seja escolhido e que os outros sejam esquecidos e rejeitados. Quando eu entendo que o Pai é nosso, a minha oração é outra. No caso do emprego seria mais ou menos assim: Senhor, gostaria muito desse trabalho. Então faça o que for melhor, não só para mim, mas para os outros 25, que também estão procurando a mesma oportunidade. Se não for para mim desta vez, não vou duvidar da sua promessa de que o justo não mendigará o pão. Seria esta uma oração que Deus ouviria? Sim ou não? Sim. Porque ela não está centrada em mim.
A oração que Jesus ensinou não tem a ver conosco diretamente. Eu não sei se você percebeu isso. Tem a ver com Ele, com o Pai. Pai nosso, santificado seja o teu nome. O teu nome está acima de todo nome. Teu nome é maior que o meu. Nada tem a ver comigo. O Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor é dono de tudo e de todos. Então, o seu nome não é como o meu nome. O meu nome não vale nada. Eu não estou orando para mim. Estou adorando a Ele, orando para Ele. Estou orando para Deus. Não tem nada a ver comigo. A oração tem a ver com adoração. Enaltecer o nome de Deus, reconhecer a sua soberania sobre a minha vontade. Só que quando nós oramos, 95% das vezes tem a ver comigo e com os outros, mas não tem a ver com Deus. Só aí a nossa oração já é egoísta. Teu reino venha. Reino pressupõe rei. E rei pressupõe governo. Faz sentido ou não? Sim ou não? Então você está pedindo que o governo de Deus seja implementado na sua vida. A gente tem que tomar cuidado quando a gente pede para Deus alguma coisa. Entenderam aqui? Quando a gente diz: venha o teu reino, você está pedindo para que o governo de Deus seja estabelecido na vida. Mas a lógica do governo de Deus é outra. A lógica do reino de Deus diz assim: se você quer ser o primeiro, tem que ser o quê? O último. Se quer ter o melhor, então terá que ser servo. Na lógica do reino de Deus, o outro é superior a você. Não importa se você é milionário, se você tem PhD, se você fala 5 línguas. Na lógica do governo de Deus, o porteiro do seu prédio é maior que você. O homeless na rua é maior que você. O sujeito que está na prisão é mais importante que você. Estou falando besteira aqui, não? A Bíblia não fala que é para considerar o outro superior a mim mesmo? Sim ou não? Sim. Então o homeless, o bandido que está na cadeia, na lógica do governo de Deus, ele é superior a você. Desculpa te decepcionar. Porque às vezes a gente quer o mal dos outros, né? Quando batem em nossa cara, no governo de Deus nós temos que oferecer a outro, ou seja, não procurar vingança e não guardar mágoa. Na lógica do reino de Deus, é desarmamento, humildade, humilhação, submissão. A nossa lógica é desonesta, egoísta e tirar vantagem. Perceberam isso ou não? Por exemplo, o sujeito se vê endividado e precisa vender com urgência um carro que vale 20. O outro sabe do aperto e oferece 15. E no desespero, o sujeito vende por 15. O que comprou sai contando vantagem por ter comprado por 15 um carro que vale 20. E ainda se gabando: sou esperto. Na lógica do reino de Deus é assim: seu carro vale 20, vou lhe dar o que é justo. Estão aqui os 20. Não importa se o sujeito está apertado ou não.
Quanto vale? É 20? Então está aqui o que é justo. Eu vou pagar o que vale, o que é justo. Esta é a lógica do reino de Deus que você pede para que o reino de Deus habite em você. A lógica do reino de Deus não é trazer vantagem para mim, mas é quão relevante eu serei em abençoar a vida de outros e fazê-los felizes. E se eu vivo de acordo com a vontade de Deus, as bênçãos fluem e não serão retidas. Estão entendendo às vezes por que as nossas orações não são respondidas? Na lógica de Deus, eu serei feliz na proporção em que eu fizer os outros felizes. Então aí nós vamos descobrir que o primeiro é o último. E se quisermos ganhar a nossa vida, vamos ter que perdê-la. Quem é que se concentra em sua própria felicidade e vive só para si? Quem vive assim está perdido. Ponto. Sua oração será abominável a Deus. Não sou eu quem fala. Se você quiser checar isto, vá lá em Provérbios agora, capítulo 28. Provérbios 28, verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a lei de Deus. E resumidamente, a lei de Deus tem dois grandes princípios. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se eu não vivo para servir a Deus e ao próximo, aqui na palavra de Deus diz que até a sua oração será abominável. Faz sentido? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebeu que até agora você não entrou na história? Quando a vontade de Deus prevalece, não a minha, então as coisas são alinhadas para que Deus possa agir na minha vida com poder e com milagres. As nossas orações vão ser respondidas porque elas estarão de acordo com a vontade de Deus. Ao pedirmos que a vontade de Deus seja feita, estamos pedindo para ser desprezada a nossa vontade. Porque a nossa vontade, irmãos, falar a verdade, é muito ruim. Nosso querer é completamente contaminado. Minhas intenções são completamente egoístas. Eu não conheço ninguém que prefere brócolis a uma pizza. Toda a gente sabe que pizza vai entupir as veias. Mas sempre vamos preferir pizza. E é assim que a gente é. Todos vão preferir chocolate a uma maçã. A nossa vontade é deturpada. Qual é que é a nossa vontade, irmão? Sendo sinceros. O emprego em que se trabalhe menos e se ganhe mais. Nossa vontade é trabalhar um mês do ano e o resto de férias. Queria que a semana fosse 5 dias. Trabalha 3, descansa 2, né? Sonhamos com uma vida fácil, sem esforço. Quem é que não quer moleza na vida? Quem disser que não é porque é hipócrita. Ninguém em sã consciência, ao ser perguntado qual é o seu sonho de consumo,
vai responder: meu sonho de consumo é ter um carro velho para ir sempre para o mecânico. Percebem? Nossa vontade é completamente egoísta, preguiçosa, invejosa. A minha vontade não é 2 horas de oração, é 2 horas de entretenimento. Faz sentido ou não? Por isso a nossa oração deveria ser: eu a viver, mas que seja Cristo a viver em mim. A outra parte da oração do Pai Nosso diz assim, percebem? O pão, o que diz lá? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Percebeu que o pão não é seu? De quem é o pão? Nosso. Então que diga uma coisa. Por que quando você recebe o seu salário você acha que é seu? Dá-me o seu e seja feliz. Não pegaram a piada, mas tudo bem. Por que nós achamos que o nosso salário é nosso? Que o salário é meu se o pão é nosso? Você acha que quando Deus nos abençoa com dinheiro, Ele diz assim: isso aí, filho, compra mais um carro, mais uma casa, investe na bolsa de valores? Vou fazer um parênteses aqui. Quando a senhora White fala sobre o fim dos tempos, quando tivermos que abandonar as grandes cidades para se preparar em consagração, ela diz que os bens são um estorvo para o povo. E a experiência de muitos é que se perderão como se perdeu a mulher de Ló. Quando Deus nos dá qualquer tipo de bênção, Ele não está pensando em você exclusivamente. Ele está pensando no necessitado que precisa de auxílio. Dinheiro na mão do cristão é comida para o faminto, é roupa para o nu, é teto para o desabrigo, recursos para fazer avançar a sua causa e espalhar a esperança. Quem ora o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não retém com a desculpa de que a igreja emprega mal o dinheiro de Deus. Amém. Se vão usar o dinheiro de Deus, isso não tem nada a ver comigo. Infelizmente, há pessoas em igreja que têm esse pensamento e retém os recursos, dando como desculpa isso daí, mas na realidade é porque querem gastar só consigo. E quando se ora o teu reino, o pão nosso, estão sendo hipócritas e mentirosos. Como é que Deus... Quando o jovem rico disse para Jesus que queria ir para o céu, o que Jesus disse para ele? Vai, vende tudo. Dá para quem? Para os pobres. Mas Deus não ia deixar ele de mão vazia. Qual foi a promessa? Você vai ter o quê? Um tesouro no céu. Amigos, se eu fizesse um apelo aqui agora, dizendo assim, dá tudo que você tem para os pobres, quem é que viria aqui à frente? Nobody. Eu não estou sugerindo você para fazer nada assim radical, mas eu queria que você pensasse nisso. Aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Quando o pão é nosso, o nome de Deus é santificado, o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. A oração continua. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, se nós somos cristãos, perdão não é opcional. Perdão é obrigatório dentro do cristianismo.
Eu até pensava que quando fosse batizar alguém, perguntasse: você tem mágoas ou ressentimentos no seu coração? Tenho. Então, enquanto você não resolver isso, você não pode ser batizado. Se não perdoamos, Deus diz que não nos perdoará. Estamos perdidos. Você sabe por que o perdão para o cristão é obrigatório? Alguém sabe, não? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Quem está com fome, levanta a mão. A questão do perdão, irmãos, tem a ver com um tempo antes que a terra mesmo fosse criada. Vamos imaginar um diálogo entre a Trindade antes de criar a terra. É uma imaginação, mas com base na verdade. E aí, vamos criar o ser humano na terra? Vamos criar. Aí o Espírito Santo diz assim: mas eles vão se rebelar contra o nosso reino. Nosso reino é da verdade, eles vão ser mentirosos. Nosso reino é da vida, e eles vão se matar e vão morrer. Nosso reino é da paz, e eles vão guerrear. Eles vão promover, na verdade, um reino paralelo. Então, o que a gente faz? Então Jesus disse: vamos criar, assim mesmo. E quando eles se rebelarem, vamos perdoar. O perdão existe antes do mundo ser criado. Esse planeta surgiu alicerçado no perdão. Não existiria raça humana se não existisse perdão primeiro. Deixar de perdoar, porque Deus nos perdoou milhares de vezes de qualquer coisa que alguém possa fazer. Não perdoar é muito mais difícil que perdoar. Não perdoar significa viver com ressentimento que vai produzir um desconforto permanente enquanto não se perdoa. Você foi abusado ou abusada? Você foi traído? Você já foi roubado? Amigos, em Portugal, eu tinha comprado para mim e para Sandra com muito sacrifício um laptop. A gente ajuntou dinheiro com sacrifício. Estava surgindo os laptops. E eu pensei que isso poderia ser útil para a Sandra na universidade, para mim no trabalho da igreja. E a Sandra então começou a usar o laptop para fazer os seus trabalhos na universidade, na Escola Superior de Educação em Lisboa. E ela não sabia que alguém na universidade estava seguindo ela, porque sabia que ela tinha um laptop. Ela foi no mall e no estacionamento, ela estacionou o seu carro e pôs a mala onde estava o laptop debaixo do banco. E como o ambiente muito escuro, ninguém conseguia enxergar muita coisa, então ali ninguém ia saber que tinha um laptop ali. Mas ela estava sendo seguida. Quem a estava seguindo sabia que ela tinha o seu laptop. Aí quando ela chegou depois das compras, ela viu o carro arrombado e o laptop com trabalhos e coisas ali perdidos para sempre. Por um ano eu fiquei com raiva. Eu criei uma imagem do ladrão e eu imaginava batendo nele. Eu imaginava fazendo coisas com ele. E eu tinha que subir no púlpito para pregar. Que luta. Levou um ano. Até que um dia Deus disse assim: se você não largar aí, você largar o ministério.
Senhor, me ajuda porque eu estou com raiva. A gente trabalha tanto para alguma coisa e as pessoas tiram de nós e ainda me estraga o carro. Ainda para, além de ser roubado, perder todo o investimento, ainda tive que mandar consertar o carro. Tira do meu coração. Orei sinceramente, Deus tirou. Hoje eu só conto a história porque ela ilustra isso aqui. Agora teve um tempo em que eu fiquei zangado 2 anos. Estávamos indo para um mall, num Boxing Day. Como é? Boxing Day. Boxing Day, lá em Portugal. Tudo em Portugal, hein? O Brasil me arrepiou. Estava tão cheio de gente, o parque estava tão lotado e eu fiquei dando voltas e voltas tentando procurar um lugar mais próximo possível da porta, senão eu tinha que andar, sei lá, até quando chegar na porta. Aí eu percebi, dando as voltas, que alguém próximo à porta ia sair. Aí eu fiquei ali, estacionado paralelamente, dei sinal, mostrando para todo mundo que eu tinha intenções de entrar naquela vaga que estava surgindo ali. Fui o primeiro a ver. O sujeito saiu quando eu comecei a entrar, espertinho, se aproveitando, entrou. E eu disse assim, ei! E ele disse assim, o mundo é dos espertos. E foi embora. O problema é que quem roubou o laptop eu não vi a cara, mas daquele eu tinha visto. O meu inimigo tinha rosto. Aí, com muita frustração, fiquei com muita raiva, irmãos. Fiquei com muita raiva, assim, mas que injustiça. Eu não faria isso com ninguém. Aí nós tínhamos nos encontrado com amigos, fomos lá. Eu tava doente de ódio. Aí ele contou, um dos amigos que eu contei, para ele assim, olha, aconteceu isso comigo, cara. Eu assim, olha, aconteceu isso uma vez com um rico, um milionário. Assim, como é que foi? Assim, é a mesma situação, mesma cena, o sujeito entrou e disse assim, o mundo é dos espertos. Assim, ok. Deixou o vidro, um carrãozão grande, rico. Deu uma marcha atrás, pegou espaço, mirou o para-choque do outro e bumba, bateu no carro do outro. Assim, o que é isso? Ele abriu a janela, deu um cartão, disse assim, liga para o meu advogado, o mundo não é dos mais espertos, é de quem tem dinheiro. Eu fiquei 2 anos pensando em ganhar, ou melhor, achar um prêmio, um bilhete premiado da loteria. Por 2 anos eu fiquei sonhando, furando os pneus do carro da pessoa, riscando o carro da pessoa. E o Espírito Santo falou no meu coração, você é pastor, cara. Como é que você vai falar sobre perdão, sobre mágoa, sobre ressentimento? E eu comecei, para além do problema que o cara me trouxe, eu não pedi isso daí. Ainda tinha que lutar comigo mesmo. Isso é duro, não? E aí eu comecei, Senhor, tira do meu coração, tira do meu coração. Eu dormia com 2 pessoas na minha cama, a Sandra e o cara. Percebe, não? Não perdoar significa viver com ressentimento que vai produzir desconforto. O perdão nos liberta do desconforto da afronta. O perdão não tem a ver com o que fizeram comigo, mas tem a ver com o que Jesus fez. E por causa disso ficamos livres. Se eu não perdoar, o agressor pode até morrer. E mesmo assim você vai dormir com ele. Porque o ressentimento vai lhe consumir. O perdão, irmãos, é uma bênção que Deus quer obrigar você a receber porque você precisa. Essa é uma das grandes razões porque Deus não nos abençoa mais. Porque nós fechamos as oportunidades do Espírito Santo na nossa vida com ressentimentos e com mágoas. Quando o pão não é meu, é nosso, o nome de Deus é santificado, o reino dele é estabelecido, a vontade dele é feita.
Quando perdoo o meu agressor, o nome de Deus é santificado, o reino dele é estabelecido, a vontade dele. Tudo tem a ver com o Pai. Não tem nada a ver comigo. Mas a oração continua. Não nos deixes cair em tentação. Sabe por que isso, irmãos? Se Deus soltar a nossa mão, 1 minuto a gente cai. Nossa tendência é para o pecado. É para fazer coisas erradas. Nossa tendência não é ler filme por 3 horas. Nossa tendência não é brócolis. Nossa tendência é chocolate. Nossa tendência é criticar, não elogiar. Se formos deixados por conta própria, nós vamos cair. Pensa, se não vencemos um pudim, como é que vamos vencer um pecado? Percebe a nossa tendência? Nunca venceremos o pecado sozinhos. Foi por isso que Jesus veio. Posso todas as coisas, que diz o texto? Naquele que me fortalece. Quando deixo Jesus assumir o controle da minha vida pelo batismo diário do Espírito Santo, o nome de Deus é santificado. O reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. Livra-nos do mal. Nós vivemos em tempos difíceis, onde o amor se esfriaria de quase todos. Nós vivemos num período da história em que, se os anjos não estivessem segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra, a raça humana já não existiria. Até Jesus voltar, meus irmãos, nós não devemos nos iludir. A situação do nosso planeta vai piorar cada vez mais. Que Deus nos livre do mal. Que Deus livre nossos filhos, nossos netos, nossa família da maldade, da perversidade, dos estupros, dos assaltos, dos abusos, da violência, das drogas, da corrupção, dos vícios, do egoísmo. Que o Senhor nos livre do mal espiritual. Que Satanás não prevaleça na nossa vida. E quando nós somos libertos e protegidos, o nome de Deus é santificado. Amém. O reino dele é estabelecido. E a vontade dele é feita. Por que tudo isso, irmãos? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você entendeu que a oração do Pai Nosso não tem nada a ver com a nossa dor de barriga? A oração que move o braço de Deus, irmãos, é muito mais do que o meu problema pessoal. Se temos um câncer e vamos morrer, é porque um dia vamos morrer todos. Se Jesus... Eu tenho, uma má notícia para vocês. Vocês vão morrer. Eu não. Eu já disse que vou viver 120, não? O problema é que vocês não vão estar aqui para ver. Não fala assim. Entendem? Se Jesus não voltar em tempo, todos morreremos. A minha esperança é que ele venha no nosso tempo de vida. Poderíamos pedir a Deus para curar de um câncer? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Lógico. Ele incentivou-nos a trazer a Ele as nossas cargas. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Ele não disse que ia responder a minha oração, ele disse que era para aprender dele. E ao aprender dele, saber quem ele é, mesmo que eu não seja curado de um câncer,
eu vou ter descanso para minha alma. Porque eu sei que isso aqui é passageiro. Eu não quero estar aqui mesmo. E se ele não quiser curar? Que a gente muitos perdem. Eu oro a Deus e peço, Deus, até aqui eu tenho sido poupado. Eu oro com a Sandra todos os dias, nosso culto familiar. Irmãos, ao refletir sobre esses temas, eu percebi o seguinte, que eu não sei ter um relacionamento com Deus. Desculpa se eu decepcionei você, mas um pastor como eu não sei orar. Estou tentando aprender agora. Mas quando eu entendo a forma como Deus quer que eu me relacione com Ele de coração, e descubro que não tem nada a ver comigo, então eu tenho que crer que se eu orar para adorá-lo e para o bem do meu próximo, posso até levar a Ele algumas coisas pessoais minhas, mas eu diria, seja feita a sua vontade, e vou aceitar qualquer resposta que seja. E esta é a minha oração agora. Senhor, qualquer coisa que o Senhor tiver reservado para mim, mesmo que eu não tenha ainda sido provado até o sangue, mas se tiver que ser, que eu não perca a fé. Queria ler um texto com vocês que está em Abacuque. Abacuque. Às vezes Abacuque é difícil de achar, né? Capítulo 3. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vou esperar um pouquinho. Abacuque fica depois de Miqueias. Antes de Ageu, Zacarias, Abacuque, Ageu, Zacarias, já encontraram? Ok. Vejam capítulo 3, 7 a 19. Não vou fazer grandes comentários, as palavras dizem por si mesmas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, quer dizer, tudo dando errado, né? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que roubem o seu laptop, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Como é possível, quando tudo vai mal na sua vida, e você ainda se alegrar no Senhor? E aqui talvez a resposta esteja em seguida. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amigos, quando eu penso na salvação que o sacrifício de Jesus me proporcionou, o que me interessa nesse planeta? O apóstolo Paulo disse, viver é bom, mas morrer é lucro, melhor. Porque não é aqui a minha morada final, pelo menos não na fase antes do milênio. Se eu acredito na ressurreição, morrer não tem problema. Se tiver que sofrer, eu já pedi para Deus, se tiver que morrer, primeiro, que seja uma morte anunciada, para dar tempo de eu preparar alguma coisa se ainda não preparei. Segundo, seja sem dor. De preferência, dormindo. Mas como pastor, eu tenho estado no leito de morte de muita gente. E muita gente morreu em tremenda angústia.
e oravam para Deus aliviar, ao ponto de assim, Senhor, me tira a vida se for para sofrer assim. E morreram com dor, morreram em angústia, e as orações não foram respondidas. Mas será que mesmo assim eu ainda vou me alegrar no Senhor? Porque não importa de que forma essa morte venha, ou que tipo de provação eu tenha que passar, eu creio na salvação. Talvez é por isso que o apóstolo Paulo e Silas cantaram à meia-noite com as costas feridas por açoites, sabendo que no dia seguinte iam morrer. Mas cantavam de alegria, sendo que eles se achavam dignos de sofrerem por Jesus. O que é isso? É a loucura da pregação do Evangelho. É o reino de Deus que a lógica é diferente da minha. Mas se eu conheço a salvação e vivo o Deus da minha vida, nada me interferirá na minha alegria, na minha paz. É por isso que fala, exulto no Deus da minha salvação. E mesmo que tudo isso aconteça, eu vou andar como uma corça, altaneiramente. Eu vou para o meu martírio como se fosse para um casamento. Isso é duro e difícil? Sim ou não? É. Ninguém está preparado para isso. Sabe quando Jesus disse para os discípulos, eu tinha muito mais que dizer para vocês, mas não vou fazê-lo agora porque vocês não podem suportar. Lembram disso ou não? De todos os apóstolos de Cristo, com exceção de João, não sei o que foi melhor, se era morrer ou viver a vida que ele fez de isolamento na ilha de Patmos, mas enfim, dos 12 apóstolos de Cristo, todos, com exceção de João, tiveram morte violenta. Jesus sabia qual seria a forma de como eles terminariam a vida. E no entanto, irmãos, se Deus disser assim para mim, daqui 3 meses você vai morrer martirizado, torturado, por causa da sua fé. Não precisava, eu morria antes do coração. De tanta angústia que eu ia ter. Só que, quando chega na hora da prova, se eu estou ligado com Deus, Ele te dá o martírio. Ele te dá o dom de sofrer. E você vai morrer com dignidade. Crendo de que assim que você fecha os seus olhos, em 1 segundo você vai ver o seu rei voltando nas nuvens dos céus. Amém. Provavelmente seja por isso que o apóstolo Paulo disse o que ele disse, com a cabeça no cepo, vendo o machado do carrasco que ia separar a sua cabeça. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora. Ele podia dizer assim, quando Jesus voltar, não. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele sabia que assim que os olhos dele fechassem com a morte, que quando ele abrisse outra vez, passados 2000 anos, para ele seria como se fosse um segundo. Jesus estaria voltando para ele. Quem não quer morrer desse jeito? Eu agora não quero, mas se fosse para ser, até que eu não ia achar tão ruim. Nós aprendemos que quando oramos pedindo algo a Deus, que devemos pedir de acordo com a sua vontade. Então a gente pede, Senhor, cura, liberta, abre, fecha, afasta. Mas no final, meio contrariados, a gente diz, mas faça a sua vontade, mas se for possível, faz a minha. O que na realidade não queríamos, porque na maioria dos casos, quando se ora por um doente, ele vai acabar morrendo. Quantas vezes isso já não aconteceu aqui nessa igreja? Nos quase 10 anos que eu fui pastor aqui, quantos enterros eu não fiz de pessoas que ficaram doentes antes de morrer e a igreja jejuou e orou por eles? Parece que a vontade de Deus nunca é igual à nossa. Seria por quê, hein? Porque somos egoístas. Mas quando nós... Deixa eu explicar esse egoísta aí. Por exemplo, uma senhora tem um marido doente, vai morrer da doença. E aí então ela e a igreja oram, Senhor, cura o meu marido. Por que ela está pedindo para orar para Deus curar o seu marido? É por causa do marido? É para não ficar sozinha. Percebeu? Sendo que talvez a morte do marido naquele momento garantiria ele com a salvação. Por que um pai chora um filho que morre?
porque quer a companhia do filho. Ele não consegue pensar em viver sem o filho, sendo que Deus poderia preencher o vazio que ficou. Faz sentido ou não? Quando nós oramos para Deus, de fé, de confiança, porque mesmo que a resposta não seja do meu jeito, mesmo assim vou continuar sendo fiel a Deus e dizer como Jó, ainda que o Senhor me mate, eu vou confiar nele. Todas as pessoas que me procuram para orar e pedir de Deus um milagre, eu digo, olha, nós vamos orar, mas vamos também pedir para que Deus faça a sua vontade. Quando eu falo isso, na mesma hora, a pessoa baixar assim, de tristeza. Então, já vou perder mesmo. Às vezes, em minhas orações, a vontade dele faz a minha. Se fosse assim, todo mundo hoje teria 2, 3 mil anos de idade. Ninguém precisaria trabalhar, porque toda a gente ia ganhar, como a gente não joga na loteria, toda semana ia achar um bilhete premiado. O Senhor não prometeu me livrar da morte. O que ele prometeu? Andar comigo lá. Por quê? Porque ele já conhece o caminho. Para além disso, ressurreição. Mas nós não damos valor à ressurreição. Queremos essa vida porque, na verdade, nós não temos fé na promessa da vida que Deus oferece na eternidade. O meu desejo é saber orar, porque eu não sei como. Em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Quem está dizendo isso? Dizendo isso? A palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: não sabemos orar como convém. Mas, olha só que coisa bonita. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele interpreta para Deus a minha necessidade. Então, com uma doença que vai tirar minha vida, e eu peço, Deus me alivia. Aí o Espírito Santo está ouvindo, e Deus diz assim: Pai, na verdade o que ele quis dizer é o seguinte: me salva. Essa é a necessidade dele. Então Deus diz assim: se eu tirar a dor dele, ele vai se afastar de mim outra vez. Então deixa ficar, porque o que mais importa é a salvação dele. É duro de aceitar isso, né? A gente quer a nossa vontade. E aquele que examina os corações, Deus sabe quais são as nossas intenções, né? Sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então quero que eu te diga uma coisa: toda oração que a gente faz, mesmo sendo egoísta, Deus ouve e atende para o nosso bem. O problema é que às vezes eu preciso ter um pouquinho mais de fé para poder ficar feliz em Deus, mesmo que as coisas não aconteçam como eu quero. Quando sucumbimos diante das provas, mesmo que Deus já tenha se manifestado tantas vezes com livramento em nossa vida, nós mostramos como somos egoístas, como o mundo gira em torno de nós mesmos. A cada nova prova nós reagimos como se Deus nunca tivesse feito nada por nós antes. É verdade ou não é? Não admira que não conseguimos orar de acordo com a mente de Deus, né? É para nosso próprio bem que Deus, na maioria das vezes, não responde como desejamos. E eu queria ler um último texto com vocês, que se encontra no livro de Salmos. Vamos a Salmos. Um pouco aqui, um pouco ali, como diz a Bíblia, né? Salmos capítulo 103.
Salmo 103, dos versos 10 a 14. Com esse texto eu quero simplesmente dizer o seguinte, irmãos. Deus nos conhece. E Ele é misericordioso. A sua graça é maior do que a nossa irresponsabilidade. É a graça dele que nos salvará, sabendo como se relacionar com Ele. O que nós nunca vamos saber realmente aqui. Isso é um processo que começou e vai levar à eternidade. Entendem isso ou não? Salmo 103, versos 10 a 14. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu está longe acima da terra, grande é a sua misericórdia para aqueles que o respeitam. Quanto fica distante o Oriente do Ocidente, e assim Ele afasta de nós as nossas transgressões, ou seja, as consequências. Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o respeitam, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Isso não é maravilhoso? Apesar de tudo, mesmo assim, na graça e na misericórdia de Deus, Ele nos abençoa. Meu pedido a Deus é que Ele me dê a mente, o domínio do Espírito Santo na minha vida. A minha oração a Deus é que eu não quero eu viver, mas eu quero que Jesus viva em mim. Quem sabe, depois disto, nós não vamos começar a experimentar em nossa vida mais milagres. Eu só quero concluir compartilhando com vocês uma experiência. Eu estou tentando levar as minhas igrejas ao envolvimento no trabalho do testemunho pessoal. Eu descobri que a gente traz pessoas para Jesus pela amizade. Só que somos preguiçosos, porque envolver-se em buscar alguém para Jesus significa você sair da sua zona de conforto. Eu tenho que pedir para Deus colocar no meu coração vontade de amar, porque amar a família é fácil. E eu estou incentivando a minha igreja a orar por amigos e ir atrás deles. Mas eu recebi muita informação de alguns irmãos assim, mas eu não tenho ninguém, não conheço ninguém, não sou amigo de ninguém. Então ser cristão tem que ser amigo. Então começa a pedir para Deus que Deus te apresente um desconhecido. E levei a igreja a orar por pessoas desconhecidas. Amigos, qual é a chance de alguém telefonar para você dizendo que alguém deu o seu nome e telefone que você quer receber, que a pessoa quer receber estudos bíblicos? Qual a chance disso acontecer? Se não for pelo poder de uma oração que está de acordo com a vontade de Deus. Tem acontecido, irmãos. Tem acontecido comigo, tem acontecido com os irmãos com quem eu tenho trabalhado. Do nada. Em condições que a gente só vê que é mesmo o poder de Deus. E é aí que de repente a gente pensa, Deus tem que existir para acontecer uma coisa dessa. Pessoas desconhecidas vêm a você pedindo, me fala da palavra de Deus. Aí eu começo a entender como que a gente ora. Mas quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, milagres acontecem. Isso para mim é um verdadeiro milagre. Se a minha cura da minha doença vai servir para trazer alguém para Jesus, Deus vai o fazer. Caso contrário, dê graças a Deus, porque o seu encontro com Ele vai ser mais cedo do que eu se continuar vivo. Que Deus nos ajude. Amém. A saber orar de acordo com a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e cantar. O número 500. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
nosso que está, santificado seja o teu nome. Teu reino venha. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na saída organizada com os japoneses, nós vamos cantar o louvor em paz. Eu vou. Fala pra ela que tá na hora do não é na internet não, né? Você vê logo. Hashem.